Quando alguém se aposenta e tem de cessar suas atividades, eis o que acontece. O pescador pendura as redes e o advogado da tribuna se ausenta. O piloto deixa o timão e o contador o escritório. O carpinteiro as ferramentas e o ferreiro a forja. O agricultor o arado e o alfaiate a tesoura. O professor a classe e o vaqueiro o campo. O médico o consultório e o padeiro o forno. O jogador as chuteiras, mas o pastor não abandona a sua ferramenta, a Bíblia. Na minha juventude, o meu sonho profissional parecia cada vez mais distante, porque havia muitas dificuldades. Então, estando nessa situação de pouca leitura, um primário mal feito, não via muita perspectiva na minha vida para frente. Chegando ao ENA aos 19 anos de idade, então, para mim, tudo era novo. No primeiro ano eu trabalhei na horta, mas no segundo ano eu já trabalhei na biblioteca. E daí eu comecei a ter gosto pelos livros, né? Pela literatura em geral. A poesia tendo tomado conta de mim, até hoje me acompanha. Aos 25 anos de idade, então finalmente terminei o técnico em contabilidade. E o plano era imediatamente estudar a teologia, que começava já no ENA também. Mas eu preferi ir à Bahia, trabalhar um ano e me preparar para um casamento para depois a gente começar o estudo. Eu conheci o pastor Ribamar na minha cidade, comportando como comportou estudante. E depois de 2 anos e meio, nos casamos e fomos embora para Salvador. Nasceu a primeira filha e o tempo foi passando. Eu já não estava mais, não digo interessado em voltar ao colégio, mas que eu não enxergava uma porta aberta para isso. Foi quando, então, surgiu o 3º concurso bíblico internacional em Jerusalém. Aí, participando desse concurso pelo estadual na Bahia, então ganhei aquele concurso. Depois, no Rio, Deus me deu o prêmio do Nacional, que era bastante difícil. E eu ganhei aquele prêmio. O embaixador então me entregou as credenciais para que eu fosse participar lá em Israel em setembro de 64. Quando ganhei o concurso bíblico, quando voltei, e a obra, vendo que eu tinha interesse de voltar ao colégio, então se interessou muito por mim, trabalhando ali como obreiro. Parecia que a minha vida ia se estabilizar ali, trabalhando como obreiro. Mas o que aconteceu? Deus tinha os seus planos e Ele vai abrindo portas, e o único caminho que teve foi, aos 38 anos de idade, entrar para novamente estudar o teológico. Quando eu namorei com ele, como comportou estudante, eu sempre pensei, vou me casar com um pastor. Indo para o ENA para fazer teologia, daí começou a nascer em mim a realidade de ser pastor, de trabalhar para a obra, pelo muito amor que tenho a Deus e também a sua obra. Nesse momento, então eu comecei a sentir que o meu sonho de se tornar pastor estava se realizando. Devido à minha idade avançada, eu era o mais velho da turma, com 3 filhos, como se diz, família estabelecida. A obra tinha suas regras. Aí os rumores chegavam aos meus ouvidos: Ribamar, vai ser difícil chamado para você, porque a sua idade, família crescendo,
E então, mas graças a Deus, nunca me preocupei com isso, porque o pastor Elias dizia o seguinte: se você, pastor Elias, professor de teologia, ele dizia: se você foi chamado, se você é chamado, é chamado. Se está chamado, está chamado. Então, não precisa se preocupar. Para a turma foi uma surpresa, ele sendo mais velho e receber chamado primeiro e os outros não receberam. Vieram receber depois. Em 1975, comecei o meu ministério em Maués, Amazonas. A minha esposa, uma sertaneja, nascida no sertão da Bahia, pegou aquela força toda e empregou para o evangelismo. Era professora também e muito ativa, muita saúde. Ela foi uma força muito grande no ministério, tanto no aconselhamento para o pastor, como também no aconselhamento para as famílias das igrejas. Vejo a figura do meu esposo como pastor, uma pessoa dedicada. E não só para a igreja, como para a família, foi uma bênção o nosso casamento. E sempre ele muito cuidadoso com as coisas da igreja. E eu dizia para ele: você é muito amigo da Bíblia, né? E eu aprendi a referência de Deus, a referência de um Deus perdoador, a referência de um Deus que ama na figura do meu pai. O pai sempre foi uma pessoa muito presente para a família, ele sempre foi uma pessoa muito atenciosa e muito cuidadosa com a gente, que até hoje ele chama de suas crianças. Após jubilado, isso que me chama muita atenção na vida do meu pai, é que é como se praticamente ele estivesse atuante, porque sábado de manhã é normal, ele já quer estar indo para a escola sabatina, ali para a lição de classe professores, ajuda nas igrejas também na parte de construção, é como se fosse um dia a dia normal para ele. Isso é muito bom porque ele se sente útil. Todo o cuidado que ele tem demonstrado com a gente ao longo da nossa vida e agora cuidando também dos nossos filhos, demonstra o grande amor que ele tem pela sua família. Atualmente estando jubilado, a minha missão naturalmente não acabou. Eu continuo na ativa, trabalhando. Para onde me convidam, eu vou. É Bahia, é Nordeste em geral, é Roraima. Eu moro em Manaus e eu continuo nas igrejas. Ele faz a classe bíblica dos professores de manhã em uma igreja, faz escola sabatina em outra igreja e faz o culto em outra igreja. E quando é de tarde ele está no JA. Parece que quando o pastor é jubilado, ele então compra uma pijama e uma cadeira de balança e uma rede. Não. Eu aprendi durante todo esse tempo do meu ministério, meu trabalho na obra, é o amor que o pastor deve ter pelas almas. Não acaba o sonho porque estou jubilado, então tudo acabou. Não. Pelo contrário, a gente entra para uma outra fase, um outro estágio da vida pastoral. É o estágio do aconselhamento, daquele amigo velho que as ovelhas têm, daquele velho pastor, esse outro estágio. E então nós vamos continuar assim até quando Deus quiser, trabalhando e amando, né? Trabalhando e amando e procurando o melhor para nossas ovelhas.